Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sou a professora Melissa e estou aqui para ajudá-los. Hoje vamos falar de acerto de coeficiente de balanceamento pelo método da óxido-redução. Se você ainda não assistiu a aula de NOx ou a aula de óxido-redução, de reações de óxido-redução, tem os vídeos anteriores para você assistir também, tá? Vamos falar hoje de uma maneira bem prática e simples. Não se esqueça de seguir o canal, de ativar as notificações para receber todas as novidades. Então vamos lá. Quando a gente tem uma reação de óxido-redução, a primeira coisa que a gente precisa fazer é calcular o NOx de todos os elementos. Então, potássio mais 1, 2 potássios mais 2, oxigênio menos 2, 7 oxigênios menos 14. O cromo vai ser mais 12, um total de 2 cromos. Cada cromo, mais 6. Hidrogênio, mais 1. Bromo à direita da fórmula, menos 1. Potássio, mais 1. Bromo à direita da fórmula, menos 1. Bromo, menos 1, vezes 3, menos 3. Cromo, mais 3. Bromo sozinho, substância simples, 0. Hidrogênio, mais 1. Oxigênio, menos 2. Então, primeira coisa, calcular o NOx de todos os elementos. Agora, a gente tem que ver quem está sofrendo redução, quem está sofrendo oxidação. NOx de quem está variando? O cromo está indo de mais 6 para mais 3. O NOx está diminuindo. Se o NOx está diminuindo, é porque está sofrendo redução. Lembrando, o que é uma redução? O que significa sofrer redução? Que o cromo está recebendo elétrons. Quem mais está variando? Antes da flechinha, do lado dos reagentes, tem uma carga e depois da flechinha tem uma outra carga. Olha aqui, ó, o bromo está indo de menos 1 para 0. De menos 1 para 0 está aumentando. Significa que está sofrendo oxidação. E o que significa sofrer oxidação? Oxidar significa dar elétrons. Então, significa que o bromo está perdendo elétron. Lembrando do que é agente oxidante, agente redutor. A substância que tem um elemento que sofre redução é chamada de agente oxidante. Então, K2CR2O7, oxidante. E a substância que tem um elemento que sofre oxidação é chamada de agente redutor. Então, o HBr é o redutor. Agora a gente vai ver como é que a gente faz um passo a passo de como é que a gente faz para fazer o balanceamento pelo método da óxido-redução. Bom, eu preciso escolher uma substância da redução e uma da oxidação. Qual eu escolho? Sempre aquela que contém a maior quantidade do elemento cujo NOx varia. Então, por exemplo, do ramo da redução, aqui eu tenho 2 cromos, aqui eu tenho 1 cromo só. Eu vou escolher aquele que está em maior quantidade. Eu não estou olhando para o NOx, eu estou olhando aqui para a quantidade. Então, eu vou escolher o K2CR2O7. Qual o delta? Qual a variação do NOx? Agora sim eu vou olhar para o NOx. Está indo de mais 6 para mais 3. O NOx está variando 3 unidades. Então, a variação do NOx é igual a 3. Aí, eu vou multiplicar pela atomicidade. Eu vou multiplicar aqui por 2, já que tem 2 cromos. Então, eu tenho um total de 6 elétrons. Daqui a pouquinho a gente vai ver o que a gente vai fazer com esse número. Agora, do ramo da oxidação, eu posso escolher o HBr ou eu posso escolher o Br2. Aqui eu tenho mais bromos, então eu vou escolher o Br2. Além disso, existe uma outra regrinha que é a seguinte. Aqui o NOx vale menos 1.
Tá vendo que eu tenho outros bromos também com NOx -1? Eu não vou pegar aquele elemento cujo NOx repete. Eu vou sempre pegar aquele que tem o NOx inédito. Eu pego a substância que tem aquele elemento com o NOx inédito. Então, eu tenho que pegar o BR2. Qual o delta? Qual a variação do NOx? Está indo de -1 para 0, variou 1 unidade. Vou multiplicar por quanto? Vou multiplicar por 2, porque tem 2 bromos aqui. Então, tenho aqui 2 elétrons. Quando a gente puder simplificar, a gente simplifica. Porque quando a gente faz o balanceamento usando os menores coeficientes inteiros. Então, 6 e 2, dá para simplificar? Dá para dividir por 2, vai ficar 3 e 1. Agora, vamos entender o que são esses números. O cromo está sofrendo redução, ele está recebendo 3 elétrons. E o bromo, que está sofrendo oxidação, ele está perdendo um elétron só. É possível o bromo perder um elétron e chegar a 3 elétrons para o cromo? Não. Então, a gente inverte esses 2 números para igualar a quantidade de elétrons. Então, eu vou colocar 1 na frente do K2CR2O7 e vou colocar 3 na frente do BR2. E agora eu fixei 2 coeficientes e eu termino o balanceamento por tentativa. Lembrando de começar sempre pelos metais, os que têm carga positiva, depois os ametais, os que têm carga negativa, depois carbono, se tiver carbono, deixando para o final hidrogênio e oxigênio. Então, olha aqui, ó, primeiro metal, depois ametal, depois carbono, hidrogênio e oxigênio. Eu falo que é a regrinha do macho, né? Metal, ametal, carbono, hidrogênio, oxigênio. Então, olha aqui. Potássio é metal. Quantos potássios, quantos Ks a gente tem aqui? 2. Tem que ter 2 desse lado. Cromo também é metal. Olha aqui, ó, carguinha positiva. Quantos cromos tem aqui? 2. Tem que ter 2 desse lado. Agora, eu vou olhar para os bromos. Eu deixo sempre para o final hidrogênio e oxigênio, tá? Eu vou olhar para os bromos. Aqui eu tenho 6 bromos. Aqui eu tenho mais 6 bromos. Então, são 12. Mais 2, 14. Olha aqui, ó, 14 bromos desse lado. Agora, eu tenho 14 hidrogênios. Para ter 14 hidrogênios, 7 águas, ó. 7 vezes 2, 14. 7 oxigênios, 7 oxigênios. Tá? Então, tá aí o passo a passo para a gente fazer o balanceamento pelo método da óxido-redução. Agora, a gente vai ver reações que são chamadas de auto-óxido-redução ou desproporcionamento. O que é isso? Vamos entender. Primeira coisa, calcular o NOx de todos os elementos. Cloro, substância simples, 0. Sódio, mais 1. Oxigênio, menos 2. Hidrogênio, mais 1. Sódio mais 1, cloro à direita, menos 1. Sódio mais 1. Oxigênio menos 2, vezes 3, menos 6. Quanto vai ser o cloro para somar com mais 1 e menos 6 e essa continha dar 0? O cloro aqui vai ser mais 5. Hidrogênio mais 1, oxigênio menos 2. Pronto, calculamos o NOx de todos os elementos. Agora a gente vai ver quem está sofrendo redução e quem está sofrendo oxidação. O cloro está indo de 0 para menos 1. Quando ele vai de 0 para menos 1, está diminuindo. Sempre que diminui, significa uma reação de redução. Então, o cloro está sofrendo redução. Quem mais está variando? E o próprio cloro está variando. Está variando de 0 para mais 5. E quando vai de 0 para mais 5, agora o NOx está aumentando. Se está aumentando, está sofrendo oxidação. Então, a gente tem aqui o cloro sofrendo redução e o cloro sofrendo oxidação. Então, a gente tem o mesmo elemento sofrendo redução e sofrendo oxidação.
Por isso é chamada de autoóxido-redução ou desproporcionamento. Então, quando a gente tem o mesmo elemento sofrendo oxidação e redução. Se eu perguntar, quem é o agente oxidante? Cl2. Quem é o agente redutor? Cl2 também. Então, o Cl2, nesse caso, ele funciona tanto como agente oxidante quanto agente redutor. Bom, vamos continuar o balanceamento. Eu tenho que escolher uma substância da redução e uma da oxidação para colocar aqui embaixo. A única diferença desse exemplo anterior é que eu não posso escolher essa substância que participa tanto da redução quanto da oxidação. Então, obrigatoriamente, eu tenho que escolher o NaCl e o NaClO3. Vamos calcular o NOx. Vamos ver aqui a variação do NOx. Para o NaCl, o NOx está indo de 0 para -1. Variação 1, delta 1. Vou multiplicar por 1 cloro. Então, temos aqui um elétron. E qual o delta da oxidação? Está indo de 0 para -5, delta 5. Vou multiplicar por 1 cloro. Então, temos aqui 5 elétrons envolvidos. Quando der para simplificar, a gente simplifica. E agora, qual é o último passo? Você lembra? A gente inverte esses dois números para igualar o número de elétrons. Sempre inverte no final, tá? Então, eu vou colocar 5 na frente do NaCl e vou colocar 1 na frente do NaClO3. E aí, agora, a gente termina o balanceamento pensando em balancear primeiro os metais, depois usar metais, depois, se tiver carbono, deixando para o final hidrogênio e oxigênio. Então, aqui a gente tem 6 sódios. Sódio é metal, carguinha positiva. Tem que ter 6 sódios desse lado. Agora, eu tenho 6 cloros aqui também, ó. 5 mais 1, 6. Para ter 6 cloros desse lado, eu vou ter que colocar 3 vezes 2, 6. E agora eu vou olhar os hidrogênios e os oxigênios. Quantos hidrogênios eu tenho aqui? 6 hidrogênios. Para ter 6 hidrogênios desse lado, 3 H2O. 6 oxigênios, 6 oxigênios. Certo? E aí, a gente consegue balancear reações que têm coeficiente alto, quando a gente tem muitas espécies. Não deixe de assistir o nosso próximo vídeo, que aí a gente vai falar também de quando a gente tem água oxigenada como reagente. Certo? Ficou alguma dúvida? Espero que não. Qualquer coisa, deixe no comentário, tá? Espero que tenha gostado, deixe o seu joinha e compartilhe com os amigos. Super beijo!